Shalom Vrahá, muita alegria e muitas notícias boas hoje para todos nós. Sou Rivka Raya e estou lendo para vocês o livro do nosso querido Rabino Gloiber, Vivendo com a Parashá, e estamos na Parashat Vairá. E traz para nós uma história racídica. Você gosta de história racídica? Eu, particularmente, gosto muito. Doutor Gárdio com o anjo Rafael. E nossa história começa com um grande comerciante de Vilna, uma cidade muito importante no mundo judaico. As pessoas antigamente elas tinham menos distrações, sobrava mais tempo para estudar a Torá. E em Vilna, eles sabiam valorizar esse tempo livre. Se o comerciante da nossa história vivesse na nossa geração, seria considerado, sim, um grandíssimo rabino. Certo dia, ele estava passando pela cidade de Mesrich, onde vivia Magid de Mesrich, sucessor do Baal Shem Tov, o grande tzadik. Mesmo não sendo um Hassid, com certeza também não havia estudado a parte oculta da Torá, ele fez sim uma visita ao Magid, imaginando que dele iria ouvir ensinamentos muito profundos sobre o lado oculto da Torá. No lugar disso, o Magid contou para ele uma historinha, aparentemente mais adequada para ser contada a crianças do que a um grande estudioso da Torá, como era esse grande comerciante. Então ele ficou meio assim, vim aqui para ouvir uma historinha de criança. E o Magid contou para ele que ao lado de cada médico existe o anjo da cura. Você que é médico aí, ó. Do lado de cada médico existe o anjo da cura, mas ao lado do maior médico está o próprio anjo Rafael, que desce para esse mundo na hora em que ele se encontra com o doente e o cura milagrosamente. Aparentemente, foi uma decepção para aquele comerciante ter ouvido uma coisa assim de alguém que se encontra num nível mais elevado de todos os seres humanos que vivem sobre a face da Terra. Mas, como dissemos, só aparentemente, tá? Só aparentemente. Então, voltando para Vilna, o grande comerciante ficou muito, mas muito mesmo doente. E como o dinheiro nunca foi um problema para ele, a família trouxe os melhores médicos de Vilna para visitá-lo. Mas, para seu sofrimento, o diagnóstico de todos eles foi o mesmo. Não havia o que fazer e, em alguns dias, ele iria falecer. Quando a família comunicou a ele que talvez fosse a hora de decidir onde ele queria ser enterrado, ele se lembrou, né? Veio à mente dele do que lhe contou o Magid e pediu para a família ver o que daria para fazer em relação àquilo. Ele se lembrou da história e pediu para a família resolver o que daria para fazer com relação àquilo. Um dos familiares era dono de um hotel de luxo em Vilna. E ocorreu que o rei Frederico da Prússia veio se hospedar ali. A cidade era etapa de um passeio que estava fazendo naquela região. Se passava por ali, aquilo ali era uma etapa do passeio. E o rei chegou com toda a sua comitiva, incluindo seu médico particular, o Dr. Gárdio. E o médico do rei, que era o médico do rei, né? Ora, se ele fora contratado pelo rei da Prúria como seu médico particular, era óbvio, né? Por ser nada menos do que o melhor médico do mundo, era óbvio que era o melhor. Os familiares do comerciante convenceram o Dr. Gárdio, médico do rei, a fazer uma visita ao doente. Para a decepção de todos ali, o maior médico do mundo deu o mesmo diagnóstico. O mesmo diagnóstico que deram os outros. O doente já está chegando ao final dos seus dias. E agora a família teria que se reunir
para apoiá-lo nos últimos instantes de sua vida. Porém, para o espanto de todos, o que aconteceu? Enquanto o médico se encontrava lá, a face do doente começou a mudar e as cores começaram a voltar para suas bochechas. Ele começou a ganhar vida. E o Dr. Gardio levou um susto muito grande. Verificou novamente o coração do doente e levou um outro susto ainda maior. Nada ainda havia sido feito, mas o doente, aparentemente sem nenhum motivo, começou a apresentar melhoras, começou a reagir. Um verdadeiro milagre. Dr. Gardio escreveu rápido uma receita e mandou um dos familiares para a farmácia rapidamente. E nesse meio tempo, o doente melhorou ainda mais. E o Dr. Gardio, mais espantado ainda, escreveu uma nova receita com remédios mais fracos, obviamente. Nesse meio tempo, o doente se sentou à cama. E começou a conversar normalmente, como se nada tivesse acontecido com ele. E aí foi o médico quem quase morreu. Teve um susto. Agora o doente, que se curou milagrosamente, entendeu o que aconteceu na sua visita ao Maguid e contou toda a história para o médico. Dr. Gardio, impressionado com o grande milagre que presenciou, ele começa a se lembrar de sua origem. E ele era judeu, um judeu assimilado, um judeu alemão. E depois de presenciar esse grande milagre, o Dr. Gardio voltou, para a comitiva do rei. Terminando o passeio, eles voltaram para a Prússia. Dr. Gardio não conseguiu continuar vivendo daquela maneira. E o que ele fez? Pediu demissão do trabalho, viajou para o Maguid, estudou com ele muitos anos e se tornou grande erudito da Torá. Agora, no lugar de ser o médico pessoal do rei da Prússia, ele se torna o médico pessoal do Maguid, o tzadik, o verdadeiro rei. Daqui a gente vê o quê? Daqui vemos que quando nossos sábios dizem que a Torá deu permissão para o médico, você que é médico, curar, a intenção não é somente a autorização, mas sim que a Torá deu forças especiais ao médico, ou seja, um anjo da cura que o acompanha em todos os lugares. Vamos olhar para os nossos queridos médicos com outros olhos, porque anjos andam ao seu lado, com ordem de Hashem. Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom.